Luís Castro, a minha vontade é dizer, diga o que quiser, mas vou ter que lhe perguntar umas coisas, porque na realidade o percurso admirável de Luís Castro, também no meu clube, e agora as coisas também são como são, não é? Agora, enfim, também esteve no Vitória de Guimarães, mas não há gente que não tenha, não tenha passado no Vitória de Guimarães. Mas o passado nas camadas jovens do Floco do Porto também traz muita história para aqui, né? Porque o Porto, à semelhança de outros clubes, também tem uma política de inserção de jovens muito forte. Também do ponto de vista do modelo, do acompanhamento, da residência, da chamada. E era também um bocadinho que eu gostava de lhe perguntar, essa experiência de tantos anos, em que é que resultou? Que diferença é que o Porto introduziu aí nessa forma de lidar com as camadas mais jovens? Boa tarde. É um prazer estar aqui. O Ricardo lançou-me um desafio. Era um vazio que eu tinha na minha vida, não estar associado. Eu procurava associar-me de alguma forma a uma causa que me tornasse mais pessoa, e porque eu sentia esse vazio. E o Ricardo fez-me o apelo e eu senti que o apelo era aquilo mesmo que eu precisava. Não o faço da forma intensa como gostaria, porque estava no estrangeiro, mas agora mais perto, já conversei com a Telma e já decidimos que agora, depois de eu chegar de um pequeno período de férias, ir a Asas, o que eu ainda não fiz, ok? Porque não tenho estado. E essa dimensão humana, Luís, sente-se, não é? Sente-se, aliás, todas as pessoas que aqui passaram, não é? E certamente, e eu te comungo, não é? A dimensão humana do Luís está muito presente na forma profundamente ética com que respira futebol. Isso é algo absolutamente notável, deixa-me dizer. Mas eu Às acho vezes falta, que se calhar, um projeto para confirmar, não é? Sim, mas eu acho que a forma como, e agradeço as palavras simpáticas que tiveram para comigo hoje, aqui, eu acho isso que é uma coisa que é natural. A exceção é não sermos assim, acho eu. Acho que a obrigação do homem, enquanto ser humano, é ter cuidado com o outro ser humano. Não pode ser de outra forma a vida. Nós é que começámos a achar anormal ter cuidado com o ser humano e respeitar o ser humano. E a mim isso choca-me profundamente. Mas eu conto um episódio da minha vida onde foi decisivo para mim. Na minha quarta classe, uma turma de 20 e tal alunos, o melhor aluno da turma chamava-se Júlio, chamava-se na altura e chama-se agora Júlio Diniz. Era só era o nome dele. E Júlio Diniz era o melhor aluno da turma e para choque meu, quando eu perguntei ao Júlio, então Júlio, e para o ano vais aqui para a telescola connosco? E ele disse-me, não, o meu pai não tem dinheiro e eu tenho de ir para a fábrica de vidros. Ele tinha 10 anos e ele foi para a fábrica de vidros trabalhar. Aí pela primeira vez eu emociono-me a contar isto, porque a culpa é da sociedade. A culpa não é dele, a culpa não é do pai. Nós todos somos responsáveis por isso. A sociedade habituou-se a assobiar para o lado. Os grandes líderes mundiais habituaram-se a assobiar para o lado. Os grandes líderes responsáveis por esta criança não são só os pais. A sociedade é responsável. A melhor aluno daquela turma não podia ir trabalhar para a fábrica de vidros como foi. Porque se calhar ele era um potencial presidente da nossa República, um potencial presidente de uma grande marca, e ele não, foi trabalhar, foi um operário que entrou numa faculdade com 10 anos. Portanto, depois para já não falar daquilo que é a minha terrinha, a minha aldeiazinha, onde se depois da escola se tem de tomar conta do gado e meter o gado na loja e depois ir pôr o gado a pastar de manhã antes de ir para a escola e depois ir buscar as ovelhas ao final do dia por crianças de 6, 7 anos. Portanto, isso sensibilizou-me desde cedo. Então, quando o Ricardo lançou o desafio, estava muito sensível para isso e eu respondi de forma logo muito positiva. E agora,
entrando, não querendo ser maçador, eu estive 7 anos na formação do Futebol Clube do Porto, a dirigir, enquanto diretor técnico. E as pessoas no futebol habituaram-se a olhar para os sub-19 são campeões, ei, boa, temos uma grande formação. Ei, os sub-15 também foram, ei, boa, temos uma grande formação. Assim como nos nossos treinadores. Ponho aqui um parentezinho. No final desta minha época, eu disse ao meu CEO, ele a fazer a avaliação da época, eu disse, esta época para mim, foi muito mais conseguida que a época passada. E ele encostou-se assim na cadeira, e eu já sabia que o italiano De Zerbi é que ia ser o treinador, e eu também o quis pressionar um pouco. Disse, esta segunda época para mim foi muito mais conseguida. Mas então porquê? A época passada fomos campeões com 23 pontos de avanço. Sim, mas este ano 14 jogadores entre os 19 e os 23 anos jogaram Champions, jogaram Liga Europa e jogaram campeonato. O futuro, títulos, há muitos. O futuro destes jovens não é todos os dias. Ganhamos, portanto, as nossas vitórias na vida vão para além dos resultados que as pessoas veem. Há coisas que não se veem. O nosso trabalho, a nossa vida vai muito para além daquilo que se vê normalmente. E o treinador de futebol hoje é avaliado pelos resultados que a sua equipa tem. Há muito mais vida para além do resultado que um treinador consegue. A organização, a forma como lidera o staff, a forma como passa valores para a equipa e a forma como lança jogadores para o futuro. E então, falando da formação do Futebol Clube do Porto, a minha grande preocupação, para além desses resultados do sub-15, sub-17 ou sub-19, que eu sei que a vocês, adeptos do Futebol Clube do Porto, é muito importante, porque fazia-se a contabilidade, o Benfica quantos tem títulos, o Sporting quantos tem, o Porto quantos tem, e então tinha aí a somatória, isso é que interessava. Mas não, a mim, primeira medida, todos os jogadores do Futebol Clube do Porto tinham que estudar, e o Futebol Clube do Porto teria de dar as condições para todos os jogadores estudarem. Quando eu saí do Futebol Clube do Porto, ao fim de 7 anos como diretor de formação, tínhamos jogadores na universidade e jogavam futebol. O Tozé foi o melhor aluno do distrito do Porto e era jogador da formação do Futebol Clube do Porto. Essas são as nossas vitórias. E outras vitórias eu dizer ao team manager para ir a casa para ir avaliar a estrutura familiar de um jogador e ele dizer-me, mister, eu cheguei lá às 8 horas e não cheirava a comida. A partir daí o Futebol Clube do Porto apoiou essa família, levando os géneros a casa para que a família se alimentasse de forma digna. Então, tudo isto tem que ser as nossas preocupações. E eu fico muito... Agora o projeto... Só falando um bocadinho do projeto, a palavra tem que ter por trás dela uma coisa fundamental, a ação. Eu digo sempre aos meus jogadores, de letra, todos somos bons. O que interessa é aquilo que vamos fazer em campo. Portanto, a palavra é um nome fantástico. Agora, a ação que temos por trás da palavra será decisiva para valorizar a palavra, o projeto da palavra. A forma como nós vamos operacionalizar e vamos estar a chamar o futebol, porque aqui hoje é muito bonito, nós dizemos o lado B do futebol, sim, mas isto, ficar aqui não chega, tem que se desafiar os clubes, tem que se desafiar os jogadores, tem que se desafiar os presidentes, e agora há aqui capital humano, eu estou aqui a ver pessoas com muito capacidade para se chegar junto de muitas equipas em Portugal e de pormos a Primeira Liga associada com um projeto e que pode dar muita visibilidade, como não é só dizer ajude, não, é dizer eu ajudei, ajude também. Exatamente. Okay? Dificilmente poderia apadrinhar com um padrinho melhor, portanto, este convite é certeiro, é de goleada, não é? É de goleada.